Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre gestão empresarial, mais especificamente as organizações como organismos vivos. Conversar com Maria Helena Nunes, ela é administradora, consultora em gestão de negócios e gestão tributária da Inspira Consultoria. Maria Helena, a gente aprende na faculdade e também os empresários costumam dizer que uma empresa é como uma máquina, né? Como uma engrenagem, tudo tem que funcionar direitinho. E você escreveu um texto recentemente falando sobre uma empresa como um organismo vivo. Por que isso? Luciano, acho oportuno tratar esse tema, as organizações como organismo vivo, porque na maioria das vezes os administradores, gestores ou empresários administram as empresas utilizando apenas o modelo de Taylor e Fayol, que é o modelo da organização vista como uma máquina ou engrenagem. Como consultor e pesquisador, a gente observa que o modelo é sempre da abordagem da engrenagem. Esquece, às vezes, desconhece, Luciana, que existem outras abordagens ou teorias em práticas, que são as organizações como sistemas políticos, as organizações como sistemas vivos, entre outras abordagens. Que se aplicada de forma conjunta e integrada, com certeza a empresa terá sucesso. E por que é importante tratar uma empresa como um organismo vivo? Quais são os aspectos dessa forma de abordagem? A gente leva em consideração que a organização ela é um sistema aberto, complexo, cheio de facetas ou de peculiaridades, que por isso compreender essa abordagem, essa concepção do organismo vivo é importante. Por quê? Porque as empresas nascem, crescem, desaparecem ou morrem. Por isso nós tratamos a organização nessa concepção de organismo vivo. E quando a empresa desaparece? Quando são incorporadas, quando existe a fusão ou a cisão, ou quando ela se inova ou se transforma. Vamos exemplificar. Qual é exatamente a relação entre uma empresa e um corpo humano, por exemplo? Quando a gente olha o ser humano, olha outros organismos, a gente percebe que são formados, que é um sistema que possui subsistemas, que possui órgãos, entre outros aspectos, outros fatores. No corpo humano, da mesma forma, se a gente for fazer essa analogia, as empresas, da analogia da empresa com o corpo humano, a gente vai observar que a empresa é um sistema, é um subsistema, que possui órgãos, tecidos, pele. Aí eu vou trazer como uma comparação aqui, um comparativo. A pele na organização seria as normas, as regras para proteger a organização, entre outros aspectos. Então é importante que os gestores, os empresários consigam enxergar a empresa que estão gerindo como um organismo vivo, que é complexa, formado por sistemas e subsistemas. Aí eu estou falando dos setores, dos departamentos, dos processos internos, e que esses gestores e administradores ou donos de um negócio precisam saber gerir de forma integrada para que a organização tenha vantagem competitiva e seja uma empresa sustentável. Como é que um consultor ele pode promover isso dentro do âmbito organizacional? É quando a gente passa a pensar a organização, pensar estrategicamente a organização. Quando nós fazemos um plano, seja ele estratégico, operacional ou tático, sem levar em consideração o pensar, a reflexão desse contexto externo, contexto interno, dos impactos que podem trazer para a minha empresa, eu termino não tendo uma visão sistêmica, posso não ter resultado. E é por isso que o planejamento é tão importante, né? E como é que ele deve ser feito? Quando a gente passa por um planejamento, que é utilizando aí a ferramenta do planejamento, é importante que nesse planejamento eu tenha uma visão do conjunto, do todo, e não de uma forma mais fragmentada ou departamentalizada. E normalmente os planejamentos estratégicos das organizações ou os planejamentos empresarial, ele é feito de forma fragmentada. Eu chego numa determinada área, vejo o que é que aquela área precisa naquele departamento e vou fazendo as ações, as proposições, sem analisar que uma ação pode impactar em outro ambiente. E como é que o consultor deve agir para auxiliar o gestor nessa tarefa? Normalmente, quando nós trabalhamos em reestruturação de negócio, ou reestruturação empresarial, ou reestruturação de uma área, ou no próprio diagnóstico organizacional, a gente trabalha de forma integrada. A gente trabalha de uma forma que toda a organização ela participa de forma integrada. No mesmo momento, atores envolvidos, profissionais, colaboradores, trabalhadores, trabalhem conosco nesse diagnóstico e que também façam proposições de forma integrada.
Isso quer dizer que as pessoas da empresa, elas também vão participar das proposições, não só do diagnóstico, mas elas também vão fazer propostas de melhoria para aquela organização ser pensada de uma forma mais sistêmica, é isso? Em determinado momento, Luciana, e que nós estamos fazendo o diagnóstico, nós trazemos pessoas, gestores de todas as áreas para o diagnóstico no mesmo momento. Ou aqueles que já participaram do diagnóstico. A gente traz para dialogar sobre as ações e perceber naquele momento que uma ação que está sendo proposta por a gente pergunta aos demais participantes qual o impacto que aquela ação pode ter ou não no setor, e também a gente vai refletindo sobre esses impactos, positivo ou negativo. É fantástico, Luciano, quando a gente passa a ter uma visão sistêmica, integrada do processo de gestão da organização. Isso faz com que as empresas adoeçam menos, que as empresas tenham a capacidade de se transformar, de mudar e de evoluir, se tornar cada vez mais competitiva. Às vezes um departamento ou um setor toma uma decisão ou tem uma iniciativa, uma ação, sem levar em consideração o aspecto do outro setor, da outra área, ou das outras ações que envolvem toda a organização. Então, quando a gente tem essa percepção ou essa concepção de que a empresa é um organismo vivo, a gente compreende que uma decisão ou uma ação de uma determinada área, ela pode impactar positivamente ou negativamente nas demais áreas e, consequentemente, em toda a organização. A senhora poderia dar um exemplo prático de como isso funciona? A gente vê muito nas questões gerenciais empresas ou decisões que são tomadas em relação, vamos supor, corte de funcionário. Vou diminuir a minha folha, vou reduzir o número de colaboradores que eu tenho na minha organização, porque eu preciso reduzir custo, eu preciso melhorar meu financeiro. Só que quando toma essa decisão, às vezes ela toma a decisão com foco só no financeiro, sem levar em consideração os aspectos que podem trazer de forma negativa para a empresa. Ou seja, se eu corto a quantidade de colaboradores, se eu demito a quantidade de colaboradores da minha organização sem um estudo, sem saber quem eu estou demitindo, qual o perfil das pessoas que estão sendo demitidas, não levar em consideração só o salário que essa pessoa recebe, porque às vezes quando eu demito pessoas que têm salário mais elevado, às vezes eu posso estar tomando a decisão equivocada. Por quê? Porque são pessoas que agregam valor à organização, são pessoas motivadas, que gostam de aprender, que gostam de estudar. Então eu posso estar tomando uma decisão equivocada para diminuir custos, reduzir folha de pagamento, melhorar meu financeiro, tomar decisões de cortar pessoas sem necessariamente ser aquele ponto que deve ser mexido. Isso é importante porque quase toda empresa que passa por uma crise financeira, a primeira resolução é cortar o número de empregados, diminuir o número de empregados, cortar pessoas. Sem levar em consideração que quando eu demito demais, provavelmente eu vou ter que ir lá mais adiante contratar. E aí o custo operacional torna-se mais elevado. Um outro aspecto também é em relação ao, vamos dizer assim, o estoque. Às vezes empresas elas estocam, não avaliam qual o volume do seu estoque e o estoque impactando no resultado operacional. Então, quando nós falamos disso, nós estamos gestão do estoque. Será que a gente gerencia o estoque da nossa empresa de forma correta? Será que eu sei quais são os grandes produtos que de fato agregam valor ao meu negócio? O custo desses produtos de armazenamento? Tudo isso influencia nesse financeiro. Então, por isso que a gente precisa ter essa visão mais sistêmica, Luciana, mais sistêmica, porque senão eu vou tomando decisões de forma fragmentada. As empresas como espaços políticos e de disputa de poder. A política são as diretrizes, são as regras que direcionam, que se dão um significado ao ordenamento do ambiente corporativo. É por isso que a gente diz que a política é um aspecto natural de qualquer organização. E a partir dessa definição estrutural, ainda podemos falar que usando um termo mais comum, do organograma, de quem é o chefe, quem é o presidente da organização, quem vai ser o chefe de setor, etc. A gente, a partir dessa estrutura, a gente consegue identificar o modelo político da organização, no sentido de poder e de hierarquia. E como se dão esses sistemas de poder, professora Maria Helena? Nós temos organizações que têm sistemas autocratas, e aí nós estamos falando já do poder da liderança autocrático. Nós temos da codeterminação, é quando essas forças, esses colaboradores se unem para assumir o poder. Existe isso às vezes nas empresas, A democracia representativa é quando a organização está tão evoluída
que os seus gestores, os seus líderes, eles são escolhidos por votação pelos seus colaboradores. Então, quando nós falamos dessa política, esse sistema político, nós estamos falando desse regramento, dessa forma como as organizações tratam a sua estrutura e o poder dentro dessa organização. Lembrando aí que há uma diferença entre poder e autoridade, né? Porque normalmente os gestores são escolhidos pelo conhecimento técnico e não pela sua capacidade ou sua habilidade de conduzir uma equipe, mesmo ele exercendo poder dentro da organização. E outra coisa que a gente observa ainda nesse aspecto, assim, de conflitos, né, dentro da organização em decorrência dessa política, né, interna, é que às vezes os gestores eles terminam, ao invés de conduzir a equipe da melhor forma possível, ele distancia essa equipe. Ele termina distanciando a equipe e trazendo danos para a organização. E qual é o melhor modelo de gestão em termos de distribuição de poder, na sua opinião, professora? Por isso que a gente fala que o melhor modelo de estrutura organizacional, no meu ponto de vista, é o modelo horizontal e não o modelo vertical. Quando o modelo é vertical, você tem um poder mais centralizado, um poder único entre os cargos, e eu não consigo gerir a minha equipe de uma forma integrada, participativa. Então é importante que os líderes das organizações, eles compreendam que o fato dele estar em cargos de gestão, definido pela política, pela estrutura da organização, não significa que ele tem autoridade dentro da organização. Ele pode ter poder, mas autoridade não. E se ele não tem autoridade, provavelmente ele vai ter dificuldade de conduzir a equipe e de minimizar os conflitos que existem dentro das organizações, porque nós somos pessoas e cada um é diferente. As pessoas na organização, que importância que elas têm? Quando as empresas elas focam em outras questões e esquecem as pessoas, dificilmente ela tem sucesso. Eu gosto muito desse tema, falar sobre a gestão de pessoas nas empresas. Que princípios, que diretrizes eu tenho para que as pessoas que trabalham nas organizações, no caso na minha empresa, elas possam se sentir bem dentro da organização, que elas possam acreditar, praticar, compartilhar o que a empresa tem de mais positivo, o que a empresa possa agregar também valor na sua vida pessoal e profissional. E como a senhora falou antes, né? Quando a empresa é encarada como uma máquina, como uma engrenagem, muitas vezes as pessoas são colocadas como peças ali, como um sistema mecânico, né? Assim, diferente de que quando uma empresa é vista como um organismo vivo. Quando eu vejo que eu trago aí uma abordagem de uma gestão com foco em sistemas ou de organismos vivos, eu consigo compreender que eu tenho um ser humano também, um corpo vivo, que é o homem que está ali, que é o colaborador que está na minha empresa, e que ele também tem suas necessidades, tem suas questões motivacionais, tem seus problemas, e eu preciso saber lidar e gerir essas questões. Mas para isso eu preciso estar na minha política de gestão de pessoas. E para isso alguns autores definem alguns pilares da gestão de pessoas, né? Ou pelo menos da gestão eficaz das pessoas. Quais são esses pilares? Quando eu trago aí os 4 pilares de uma política de gestão de pessoas, que é acreditar, praticar, melhorar e compartilhar essa gestão, eu estou dizendo que é uma forma da empresa ela ter uma visão mais orgânica e não mecânica, né? Dos gestores, da gestão, do modelo de gestão. Eu definei meus princípios éticos, os valores dessa empresa, a definição das competências. Então, quais são as competências essenciais, individuais e básicas que eu trago para dentro da minha organização, ou seja, quais são essas pessoas, esses parceiros que eu quero ter na minha organização. E qual é o papel da liderança e da distribuição de autoridade dentro de uma empresa nesse escopo, professora Maria Helena? Autonomia e empoderamento das pessoas. Eu não posso falar de um modelo de gestão de pessoas ou diretriz de gestão de pessoas focado no melhorar, no compartilhar, no empoderamento, se eu não dou autonomia. Se o meu modelo de gestão é centralizador, autoritário, autocrático, dificilmente eu vou dar autonomia e vou querer empoderar os colaboradores. Então, quando eu pego uma organização e comparo com esse corpo vivo, eu compreendo melhor, eu defino melhor as diretrizes e as minhas estratégias. Quando eu consigo identificar e definir o modelo de gestão, o modelo da política da minha organização, o modelo de poder, de liderança da minha organização, eu sei que essas pessoas serão reconhecidas dentro da organização, porque eu estou dizendo que eu tenho na minha concepção, na minha empresa, a estratégia ou a comparação da empresa como máquina, porque eu tenho máquinas, eu tenho instrumentos, eu tenho processos que são vistos como máquinas, mas jamais as pessoas.
Então, quando a gente traz esses vários conceitos, Luciana, essas várias abordagens da gestão, que tira as pessoas dentro dessa abordagem, as instituições, as organizações, elas perdem. Porque as pessoas, elas são uma das peças mais, vou chamar de peça, né? Mas eu vou chamar de tecnologia. Uma das mais importantes tecnologias do universo e das organizações. Muito obrigada, professora Maria Helena.